O CEO milionário pensou que tinha perdido tudo até encontrar uma criança a chorar no lobby do seu edifício e perceber que o rapaz tinha os seus olhos. A cidade pulsava com o seu ritmo habitual quando Vasco Soares saiu do seu carro executivo preto e entrou no imponente edifício de vidro que levava o seu nome. O ar matinal estava fresco, o tipo de frescura que lhe aguçava a mente antes de mais um dia de reuniões intermináveis, negócios e decisões. Tudo nele exalava controlo, o fato de alfaiataria, a passada firme, a expressão ilegível que fazia até os seus funcionários mais confiantes se endireitarem quando ele passava. Para todos os outros, Vasco era a personificação do sucesso, um homem que tinha construído um império do nada. Mas, por baixo daquela aparência impecável, havia fraturas que ele nunca permitia que ninguém visse. Todas as manhãs, quando as portas do elevador se fechavam à sua volta, o silêncio ecoava com fantasmas do passado que ele se recusava a reconhecer. O nome que ele não pronunciava há 3 anos ainda lhe ardia na mente: Isabel. Ela tinha saído da sua vida sem uma palavra, deixando para trás apenas perguntas e uma dor que ele confundira com raiva. Ele enterrou-se no trabalho, no crescimento, no controlo. O amor, ele tinha decidido, era um obstáculo. E, no entanto, naquela manhã aparentemente comum, o destino decidiu lembrá-lo de que nenhum império, nenhuma quantidade de disciplina podia proteger um homem do passado. Enquanto atravessava o lobby de mármore, o som de soluços baixos cortou o murmúrio das conversas e o toque dos saltos. Era fraco, algo que poderia ter passado despercebido a qualquer outra pessoa, mas Vasco tinha um jeito de captar detalhes que os outros ignoravam. Ele virou-se para o canto mais distante, perto das janelas do chão ao teto, e viu uma pequena figura sentada no chão. Um menino, não mais velho do que 3 anos, abraçava um urso de peluche gasto, os seus pequenos ombros a tremer com lágrimas silenciosas. Por razões que não conseguia explicar, os passos de Vasco abrandaram. A visão da criança agitou algo dentro dele, uma pontada de preocupação, uma estranha familiaridade que lhe apertou o peito. Ele olhou em redor à procura de um adulto, mas ninguém parecia ser responsável pelo menino. Contra o seu instinto habitual de se manter indiferente, ele aproximou-se. O rapaz levantou ligeiramente a cabeça, revelando um rosto que atingiu Vasco como um murro. Cabelo escuro e desalinhado emoldurava um par de olhos azuis incrivelmente vívidos. Os seus próprios olhos. Era ridículo, irracional até, mas por um segundo, Vasco esqueceu-se de como respirar. Ele ajoelhou-se ao nível do rapaz, a sua voz mais suave do que qualquer pessoa no escritório alguma vez a tinha ouvido. "Olá, amiguinho", disse ele calmamente. "Onde está a tua mãe ou o teu pai?" A criança fungou e esfregou os olhos com uma mãozinha, depois sussurrou: "Mamãe, ela foi-se." Antes que Vasco pudesse dizer mais uma palavra, passos apressados ecoaram pelo lobby. Uma voz de mulher, trêmula e desesperada, chamou um nome: Tiago. O menino virou-se para o som e Vasco seguiu o seu olhar. No momento em que a viu, o seu mundo parou. Isabel estava a poucos passos, o seu cabelo castanho a cair-lhe sobre os ombros, os olhos arregalados e cheios de descrença. Ela paralisou quando os olhares se encontraram. O tempo dobrou-se sobre si mesmo. 3 anos de silêncio desapareceram num instante, substituídos por uma torrente de emoções que nenhum dos dois estava pronto para enfrentar. Choque, medo, raiva, saudade. Vasco endireitou-se lentamente, o pulso a trovejar nos ouvidos.
Isabel agarrou o rapaz, segurando-o apertado, como se com medo de que Vasco o levasse embora. Ele não conseguia desviar o olhar do rosto da criança. Cada traço, cada olhar, gritava a verdade que ele ainda não conseguia verbalizar. O rapaz não era um rapaz qualquer. Ele era seu. O lobby de repente parecia demasiado pequeno, demasiado claro, demasiado cheio de testemunhas. Sem pensar, Vasco disse o nome dela e ela estremeceu como se tivesse sido atingida. Isabel. Os lábios dela entreabriram-se, mas nenhuma palavra saiu. Os anos separados não tinham atenuado a ligação entre eles. Se alguma coisa tornara-a insuportável, precisamos de falar, disse ele finalmente, a sua voz calma, mas com algo mais sombrio por baixo. Ela hesitou, depois acenou com a cabeça, o movimento mal visível. Quando entraram juntos no elevador, o rapaz segurando firmemente a mão dela, a mente de Vasco girava. Perguntas acumulavam-se uma após a outra. Quando? Por quê? Como? E, no entanto, a única coisa que ele realmente sentia era a certeza nítida e inegável de que tudo o que ele pensava saber sobre a sua vida estava prestes a mudar para sempre. Quando as portas do elevador se fecharam atrás deles, o silêncio tornou-se insuportável. O ar entre Vasco e Isabel estava denso com tudo o que não tinha sido dito. Ele estava rígido, o maxilar cerrado, as mãos enterradas nos bolsos das calças do fato para as impedir de tremer. Isabel segurava Tiago perto, sussurrando-lhe algo reconfortante, a sua voz tão suave que mal chegava aos ouvidos de Vasco. Ele tentava não olhar para eles, mas os seus olhos traíam-no, atraídos pela forma como o menino encostava a sua cabecinha ao ombro dela, pela maneira como a mão dela se movia suavemente nas suas costas. Uma parte dele que estava em silêncio há anos começou a agitar-se, uma dor física e dolorosa que se abria caminho até a superfície. Quando o elevador parou, ele gesticulou em direção ao seu escritório, o seu tom seco e controlado, a única defesa que lhe restava. Ela seguiu-o em silêncio, os seus sapatos de salto mal fazendo barulho contra o chão polido. Assim que a porta se fechou atrás deles, Vasco encostou-se à sua secretária e cruzou os braços. «Explica-te», disse ele simplesmente. Isabel hesitou, o seu olhar desviando-se para Tiago, que estava agora sentado no sofá, fascinado pelo horizonte lá fora. «Eu não planeei cruzar-me contigo», começou ela, a voz a tremer. «Eu nunca quis que acontecesse assim». Ele soltou uma gargalhada seca, desprovida de calor. «Tenho a certeza que não». «Mas deves-me uma explicação, Isabel. Quem é ele?» A pergunta pairou pesada no ar, embora ambos soubessem a resposta. Ela engoliu em seco e sussurrou: «Ele é teu». Por um longo momento, Vasco não se mexeu. Parecia que o mundo tinha inclinado, como se a fundação da sua vida, cuidadosamente construída, tivesse rachado debaixo dos seus pés. Ele caminhou lentamente na direção dela, cada passo deliberado, controlado, como se estivesse a tentar convencer-se de que aquilo ainda era uma reunião de negócios, ainda algo que ele podia gerir. «Meu», repetiu ele em voz baixa, mais para si mesmo do que para ela. «Tiveste o meu filho e não me disseste?» A sua voz estava baixa, mas tremia com raiva contida. Os olhos de Isabel encheram-se de lágrimas. «Tu não o terias querido. Deixaste claro na altura que não querias uma família, Vasco. Estavas demasiado ocupado, demasiado focado na tua empresa. Eu não consegui trazer-me a ser apenas mais um inconveniente na tua vida». As palavras dela atingiram-no como um bofetão. Ele virou-se,
as mãos apertando a borda da secretária até os nós dos dedos ficarem brancos. Não te compete a ti decidir o que eu teria querido, disse ele roucamente. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo zumbido fraco da cidade para lá do vidro. Isabel ajoelhou-se ao lado do filho e ajeitou-lhe o casaco, os seus movimentos lentos e frágeis. Ela parecia exausta, como alguém que carregava demasiado peso há demasiado tempo. Vasco observou-a, dividido entre a fúria e algo perigosamente perto da culpa. Devias ter me dito, disse ele finalmente. Devias ter confiado em mim. Ela olhou para ele, a sua expressão uma mistura de desafio e dor. Eu confiei em ti uma vez, mas tu confiaste mais na tua ambição. Ele não respondeu. Não havia nada que pudesse dizer que não soasse vazio. Ele olhou para Tiago novamente, a curva da sua bochecha, a pequena covinha quando ele sorria para algo que só ele via. Não havia como negar agora. O rapaz era o seu reflexo, a prova de uma vida que ele não tinha vivido. A sua voz suavizou-se quase contra a sua vontade. Qual é o nome dele? Perguntou ele calmamente. Tiago, respondeu ela quase num sussurro. Vasco repetiu-o lentamente, como se estivesse a tentar ancorar-se ao som. Tiago. O nome pairou no ar como uma trégua frágil entre eles. Pela primeira vez desde que ela tinha reentrado na sua vida, Vasco sentiu algo mudar dentro dele. Por baixo da raiva e da traição havia outra coisa, uma sensação de perda tão profunda que quase o sufocava. 3 anos. Ele tinha perdido 3 anos da vida do filho, das primeiras palavras, dos primeiros passos, dos primeiros tudo. E ele não sabia se alguma vez se conseguiria perdoar por isso, mesmo que não tivesse sido a sua escolha. Ele caminhou até a janela, olhando para o horizonte que outrora simbolizara tudo o que ele tinha alcançado. De repente, parecia sem sentido. Por que agora? Perguntou ele finalmente, ainda de costas para ela. Isabel hesitou antes de responder. Porque eu não podia continuar a esconder-me de ti para sempre, e porque o Tiago merece saber quem é o pai dele. Vasco virou-se, a sua expressão ilegível, mas os seus olhos mais suaves do que antes. Então suponho que seja hora de eu começar a descobrir o que significa ser pai. As palavras soaram estranhas aos seus próprios ouvidos, mas pareciam certas. Isabel olhou para ele durante muito tempo, tentando ler a sinceridade no seu rosto. Pela primeira vez em anos, ela viu algo que nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade. E talvez, apenas talvez, uma hipótese de redenção. Os dias que se seguiram passaram num estranho nevoeiro que nem Vasco, nem Isabel sabiam como navegar. Para Vasco, a descoberta do filho tinha aberto algo à volta do qual ele tinha passado anos a construir muros. O seu mundo tinha sido sempre números, prazos e negociações, tudo o que podia ser medido e controlado. Mas agora, o controlo parecia uma ilusão. Sempre que fechava os olhos, via o rosto de Tiago, aqueles mesmos olhos azuis a olharem para ele, inocentes e ingênuos. Ele repassava a breve conversa deles repetidamente, a voz do rapaz a chamar a mãe, a forma como ele lhe tinha agarrado a mão. Ele perguntava-se que tipo de vida eles tinham construído sem ele. Que tipo de homem ele teria sido se soubesse que era pai desde o início? Ele tentou enterrar-se no trabalho, sentado no seu escritório muito depois de todos terem ido para casa, mas o silêncio era insuportável. Ele ainda conseguia ouvir a fraca risada de Tiago a ecoar de mais cedo naquele dia, quando Isabel o tinha trazido ao escritório para recolher algo que tinha esquecido. O som tinha preenchido a sala de uma forma que nada mais o tinha feito antes. Isabel, por sua vez, debatia-se com a sua própria tempestade.
Ela não tinha planeado vê-lo novamente, não assim, não com o filho deles entre eles. No momento em que Tiago o tinha visto, ele tinha confiado instintivamente, como se algo profundo no seu sangue reconhecesse o homem antes que as palavras pudessem explicá-lo. Essa confiança aterrorizava-a. Ela tinha construído a sua vida em torno de proteger Tiago, criando um mundo onde ele se sentisse seguro e amado, sem a sombra da ambição de Vasco pairar sobre eles. Ela lembrava-se demasiado bem do homem que tinha amado, o homem que punha a sua empresa acima de tudo, que acreditava que as emoções eram fraquezas a serem escondidas. Ela amara-o profundamente, talvez demasiado profundamente, e deixá-lo tinha sido a coisa mais difícil que alguma vez fizera. Mas quando descobriu que estava grávida, tinha feito a escolha de criar o filho em paz, em vez de arriscar vê-lo ser consumido pelo mundo de Vasco também. Agora, ao vê-lo novamente, ela não tinha a certeza se tinha feito a escolha certa ou o maior erro da sua vida. No terceiro dia, Vasco pediu para os ver fora do escritório. A sua mensagem tinha sido curta e formal. Apenas 1 hora e um local, um café não muito longe do parque da cidade. Isabel quase não foi, mas Tiago tinha ouvido e implorou para que o levasse. Ele queria ver o homem dos olhos azuis. Ela não lhe podia negar isso, não quando via a excitação a brilhar no seu rosto. Quando chegaram, Vasco já estava lá, vestido de forma simples pela primeira vez, sem a rigidez de um CEO, mas ainda inconfundivelmente ele. Ele levantou-se quando os viu, a sua confiança habitual substituída por uma hesitação silenciosa. Tiago correu à frente, parando timidamente à sua frente, as suas mãozinhas agarradas à borda do casaco dele. Vasco agachou-se, encontrando-o ao nível dos olhos. "Olá, amiguinho", disse ele suavemente. "Lembras-te de mim?" O rapaz acenou com a cabeça, os seus olhos brilhantes. "É o homem do trabalho da mamã." Vasco sorriu fracamente. "É isso mesmo. Mas podes chamar-me Vasco." Tiago inclinou a cabeça, curioso. "Tu trabalhas com a mamã?" Vasco olhou para Isabel, que estava a poucos metros de distância, os braços cruzados protetoramente. "Algo assim", disse ele calmamente. Sentaram-se numa pequena mesa no exterior, o suave burburinho da cidade à volta deles. A conversa começou desajeitadamente, Vasco a tentar fazer perguntas enquanto Isabel observava atentamente, pronta para intervir se necessário. Mas, para sua surpresa, Tiago falava facilmente. Ele falou-lhe sobre os seus desenhos animados favoritos, o parque infantil perto da casa deles e como ele queria aprender a andar de bicicleta, mas tinha medo de cair. Vasco ouvia atentamente, sorrindo de uma forma que lhe parecia quase estranha. Cada palavra, cada gesto do rapaz parecia esculpir algo novo dentro dele. Quando Tiago perguntou se ele tinha filhos, Vasco hesitou e depois disse: "Acho que ainda estou a descobrir isso." O rapaz franziu a testa em confusão e Isabel mudou rapidamente de assunto, mas as palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Depois do almoço, caminharam pelo parque. Tiago correu à frente, a rir, a perseguir pombos, enquanto Vasco e Isabel os seguiam à distância. Pela primeira vez, podiam falar sem os muros do seu escritório entre eles. "Ele é um bom rapaz", disse Vasco calmamente. "Fizeste bem." Isabel acenou com a cabeça, a sua expressão ilegível. "Ele é tudo para mim." Ele olhou para ela, realmente olhou, e viu o quanto ela tinha mudado. A faísca de que ele se lembrava ainda estava lá, mas estava agora coberta por algo mais forte: resiliência, independência. "Eu não sei o que dizer", admitiu ele. "Eu quero fazer parte da vida dele, Isabel. Eu perdi tanto e não consigo mudar isso, mas quero tentar."
Ela parou de andar, as mãos apertando a alça da sua mala. E o que acontece quando o teu trabalho se intrometer novamente? Quando o próximo grande negócio ou a próxima crise aparecer? Tu vais escolher a tua empresa como sempre fizeste. O maxilar dele apertou-se. Talvez eu o tenha feito na altura, disse ele, mas as coisas são diferentes agora. A sinceridade na sua voz apanhou-a desprevenida. Por um longo momento ela não respondeu, os seus olhos a seguir Tiago, enquanto ele se baixava para apanhar uma pequena flor. Não pode simplesmente voltar e arranjar tudo, disse ela finalmente. Não é assim tão simples. Eu sei, respondeu Vasco, a sua voz baixa, mas firme. Mas eu não vou embora outra vez. Havia algo no seu tom que a fez acreditar, contra o seu bom senso, que talvez ele falasse a sério. Ela não disse mais nada enquanto observavam Tiago correr de volta para eles, agarrado à flor que tinha apanhado. Para ti, disse o rapaz, estendendo-a a Vasco. Ele pegou nela cuidadosamente, a garganta a apertar-se. Obrigado, Tiago. Isabel virou-se a piscar para afastar as lágrimas que não queria que ele visse. Pela primeira vez em anos, Vasco sentiu algo que não tinha nada a ver com poder ou sucesso. Era frágil e aterrorizante. Esperança. As semanas seguintes desenrolaram-se como uma tempestade calma, cada dia puxando Vasco mais fundo para um mundo que ele nunca soubera que queria. Todas as manhãs ele acordava mais cedo, a sua mente já não consumida por números e reuniões, mas por pensamentos sobre o riso de um rapazinho e a voz de uma mulher que ainda assombrava os seus sonhos. Ele começou a encontrar desculpas para sair mais cedo do escritório, algo que o seu assistente notou imediatamente, mas não se atreveu a questionar. Às vezes ele passava de carro pelo parque perto do apartamento de Isabel, apenas para ver se Tiago estava a brincar lá. Na maioria das vezes estava a perseguir pombos ou a correr com outras crianças, o seu cabelo a brilhar à luz do sol. Vasco observava de longe, com medo de que, se chegasse demasiado perto, quebrasse o frágil equilíbrio que estava a começar a formar-se entre eles. Mas uma tarde, quando Tiago o viu e chamou o seu nome, toda a hesitação desapareceu. A mãozinha do rapaz escorregou para a dele sem medo e, pela primeira vez, Vasco sentiu o que significava ser necessário, não como CEO, mas como pai. Isabel, no entanto, lutava para baixar a guarda. Ela já tinha visto o mundo de Vasco antes, as noites tardias, as promessas quebradas, a forma como os negócios vinham sempre em primeiro lugar. Uma parte dela ainda o amava, embora desejasse que não amasse. Vê-lo com Tiago abriu algo dentro dela, algo que ela tinha guardado a 7 chaves durante anos. Ele era bom com o filho deles, paciente de maneiras que ela não esperava, gentil de maneiras que ela não se lembrava. Mas sempre que ele sorria, ela ainda conseguia ver o homem que uma vez lhe tinha dito que a família era uma distração. Não era fácil esquecer como se tinha sentido ao fazer as malas e deixar o apartamento dele, de coração partido e sozinha, carregando um segredo que ela não fazia ideia de como lidar. Agora, ao vê-lo novamente, ela queria acreditar que ele tinha mudado, mas a crença vinha com risco e ela tinha passado demasiado tempo a sobreviver sem ele para arriscar tudo de novo. Uma noite, Vasco ligou-lhe. A sua voz estava calma, mas incerta, uma rara rachadura na sua confiança habitual. Isabel, disse ele, eu gostaria de vos levar a ti e ao Tiago para jantar, um sítio calmo. Ela hesitou, depois concordou, em parte por causa de Tiago, em parte porque alguma pequena e perigosa parte dela queria ver o que aconteceria se dissesse sim. Quando chegaram ao restaurante, Vasco já estava à espera, vestido de forma simples,
mas com a mesma elegância que outrora a tinha atraído. Tiago correu para ele instantaneamente, atirando os braços à volta das pernas dele, e o rosto de Vasco suavizou-se de uma forma que fez o coração de Isabel doer. Durante o jantar, a conversa fluiu mais facilmente do que ela esperava. Eles falaram sobre as histórias favoritas de Tiago, sobre como ele queria ser bombeiro um dia, sobre as pequenas coisas que o faziam rir. Vasco ouvia com uma espécie de admiração silenciosa, percebendo o quanto tinha perdido. Mas, por baixo do riso, fervilhava uma tensão, o passado não falado, a pressionar as margens de cada sorriso. Quando Tiago adormeceu a meio da sobremesa, a sua pequena cabeça, a descansar no ombro da mãe, o tom de Vasco mudou. Tenho estado a pensar, disse ele calmamente, sobre o que vem a seguir, sobre nós. Isabel olhou para ele cautelosamente. Não há nós, Vasco. Há tu e há o Tiago. É tudo. Ele abanou ligeiramente a cabeça. Podes dizer isso, mas ambos sabemos que não é verdade. Estamos ligados, quer queiramos ou não. Eu não consigo desfazer o passado, mas quero fazer parte do futuro. Dele e talvez do teu também. As palavras eram perigosas, cheias de uma ternura em que ela não confiava. Não digas coisas que não sentes, sussurrou ela. Tu não és o tipo de homem que fica. Os olhos dele encontraram os dela através da mesa, azuis e inabaláveis. Talvez eu não fosse, mas estou a tentar sê-lo. Ela desviou o olhar, com medo das emoções que subiam no seu peito. As pessoas não mudam assim de um dia para o outro. Ele inclinou-se ligeiramente. Então deixa-me provar-te. No dia seguinte, Vasco manteve a sua palavra. Ele começou a rearranjar a sua vida de maneiras que chocaram até os seus funcionários mais próximos. Reuniões foram remarcadas, fins de semana foram libertados e, pela primeira vez em anos, ele parou de atender o telemóvel depois do horário de expediente. Em vez disso, ele passava esse tempo com Tiago a construir torres com blocos, a ler histórias para dormir, a aprender a fazer panquecas e a falhar miseravelmente nas primeiras vezes. Cada momento parecia uma redenção, uma hipótese de reescrever os erros que o tinham definido. Uma noite depois de Tiago ter ido para a cama, Vasco demorou-se na sala de estar, a observar Isabel a arrumar. Havia algo pacífico na cena, algo que o fazia ansiar. Sempre foste boa a fazer o caos parecer casa, disse ele suavemente. Ela paralisou por um momento, depois deu um sorriso fraco. Isso é porque tive de aprender a viver nele. Ele deu um passo em frente, a voz baixa. Eu nunca parei de pensar em ti. Ela olhou para ele, os olhos encontrando os dele, cheios de dor e reconhecimento. Não te compete a ti dizer isso agora, disse ela, a voz a falhar ligeiramente. Não depois de tudo. Eu sei, disse ele, a sua expressão crua, mas estou a dizê-lo de qualquer maneira. O silêncio estendeu-se entre eles, pesado e frágil. Por um momento parecia que o tempo tinha voltado atrás, e eles estavam no mesmo espaço onde tudo tinha começado e tudo tinha quebrado. Isabel virou-se, fingindo arranjar algo na bancada, mas as suas mãos tremiam. Vasco queria estender a mão, tocar-lhe no ombro, dizer-lhe que lamentava todas as noites que ela tinha chorado sozinha, cada momento em que tinha duvidado do seu valor por causa dele. Mas não o fez. Em vez disso, sussurrou: Eu espero, Isabel, o tempo que for preciso. Quando ela finalmente se virou, os seus olhos estavam úmidos, mas firmes. Não podes consertar o passado, Vasco, disse ela calmamente. Mas talvez possas impedir que aconteça de novo. Naquela noite, muito depois de ele ter partido,
Ela ficou junto à janela e observou as luzes da cidade a brilhar ao longe. Pela primeira vez em anos, permitiu-se imaginar um mundo onde o perdão não parecia impossível. E algures pela cidade, Vasco jazia acordado, agarrado a um pequeno desenho que Tiago lhe tinha dado, uma família de bonecos de pau de 3 pessoas, a sorrir sob um sol que parecia demasiado brilhante para a escuridão que ainda pairava entre eles. O outono instalou-se na cidade com uma calma lenta e dourada, e com ele veio um ritmo desconhecido na vida de Vasco. Ele começou a ansiar por momentos que não tinham nada a ver com poder ou lucro. Passeios matinais ao parque com Tiago, noites tranquilas passadas na varanda de Isabel quando ela o permitia visitar, pequenas coisas que outrora teriam parecido insignificantes, mas que agora pareciam as partes mais importantes do seu dia. Era estranho como um homem podia ser posto de joelhos tão facilmente por algo tão puro. Ele costumava medir o sucesso pela subida das ações da sua empresa ou pelo tamanho de um negócio fechado. Agora, media-o pelo som do riso de Tiago e pelo sorriso raro que cruzava o rosto de Isabel quando ela se esquecia de estar na defensiva. E, no entanto, mesmo no calor desta paz frágil, havia tensão, um medo silencioso nos olhos de Isabel sempre que ele chegava demasiado perto, uma hesitação no coração de Vasco sempre que ele queria dizer-lhe o quanto ainda a amava. Num sábado à tarde, Isabel convidou-o a juntar-se a eles numa pequena feira popular junto ao rio. Era a forma dela de o testar, embora ela não o admitisse, para ver se ele conseguia existir no mundo dela sem tentar controlá-lo. A feira era barulhenta e brilhante, cheia de famílias, crianças e o cheiro a pipocas e algodão doce. Tiago corria de banca em banca, a sua alegria sem limites, a sua mão ocasionalmente à procura da de Vasco, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Vasco comprou-lhe um pequeno balão azul e observou-o refletir a luz do sol, a cor a combinar perfeitamente com os olhos do filho. Isabel caminhava ao lado deles, quieta, mas não tensa, o cabelo a apanhar o vento, os cantos dos lábios a suavizar. Pela primeira vez parecia quase que eram uma família. Então, sem aviso, o passado intrometeu-se. Ao virarem uma esquina, Vasco viu alguém que não esperava. Ricardo Lima, o seu sócio de negócios e uma das poucas pessoas que sabia o quão profundamente a partida de Isabel o tinha afetado anos antes. Os olhos perspicazes de Ricardo cintilaram entre os 3, absorvendo a imagem que eles faziam, a criança, a mulher e o homem que outrora jurara nunca deixar a emoção interferir com a ambição. Vasco, disse Ricardo com um sorriso fino, eu não sabia que tinhas companhia hoje. O seu tom era educado, mas havia um toque nele. Vasco sentiu Isabel enrijecer ao seu lado. Apenas a passar o dia com amigos, respondeu ele calmamente, a sua voz não traindo nada. Ricardo acenou lentamente com a cabeça, o seu olhar demorando-se em Tiago. Miúdo giro, parece-se um pouco contigo. O peito de Vasco apertou, mas ele forçou um pequeno sorriso. Talvez seja por isso que gosto dele, disse ele levemente. Ricardo sorriu de lado, claramente não convencido, e depois de algumas palavras sobre o trabalho, ele partiu. Quando ele se foi, Isabel exalou trêmula. Tu achas que ele vai contar às pessoas? Perguntou ela. Vasco abanou a cabeça. Deixa-o falar, eu já não me importo. Mas no fundo, ele importava-se, não com a sua reputação, mas com o custo que esta ligação frágil e em florescimento poderia ter para Isabel se o mundo começasse a fazer perguntas. Naquela noite, Isabel ficou acordada muito depois de deitar Tiago. Ela não conseguia afastar o mal-estar da tarde.
A sua vida tinha sido calma, segura, mesmo que solitária. Agora, Vasco estava de volta, e com ele vinha o peso da exposição, o medo de que tudo o que ela tinha construído pudesse desmoronar. No entanto, quando pensava em como Tiago tinha olhado para ele, a afeição desprotegida nos olhos do filho, ela sentia a sua determinação a enfraquecer. Ela sabia o que era crescer sem um pai. Ela não queria isso para o filho. Ainda assim, o seu coração resistia. Vasco tinha outrora estilhaçado com palavras que ainda ecoavam na sua memória. Eu não tenho tempo para o amor, Isabel. Não faz parte do plano. O plano. Era assim que ele tinha chamado a relação deles. Um erro no guião da sua vida perfeita. E, no entanto, aqui estava ele agora, a tentar reescrevê-lo. Será que as pessoas conseguiam mudar assim tanto? Entretanto, Vasco sentia-se assombrado por um tipo diferente de culpa. Na manhã seguinte, ele ligou à mãe pela primeira vez em meses, algo que raramente fazia. Ela sempre tinha visto através das suas defesas, mesmo quando ele estava demasiado orgulhoso para admitir que precisava de ajuda. Quando ela atendeu, a sua voz era calorosa e perspicaz. Tu soas diferente, disse ela imediatamente. O que aconteceu? Ele hesitou antes de responder. Eu descobri que tenho um filho, disse ele calmamente. Houve uma pausa, depois um suspiro suave. Eu sempre soube que aquela mulher significava mais para ti do que querias admitir. Ele fechou os olhos, sentindo a verdade das palavras dela como uma ferida a reabrir. Eu magoei-a, disse ele, e agora não sei se serei capaz de consertar as coisas. A voz da mãe era gentil. Não podes desfazer o passado, Vasco, mas podes mostrar-lhe que desta vez o teu amor vale a pena ser acreditado. Os dias transformaram-se em semanas e o laço frágil entre os três começou a criar raízes. Vasco tornou-se uma presença constante, não só na vida de Tiago, mas lentamente na de Isabel também. Ele ia buscar Tiago à escola primária, participava nas reuniões de pais e às vezes ficava até tarde, apenas para ajudar Isabel com o jantar, aprendendo a cortar legumes enquanto ela o gozava pelas suas terríveis habilidades com a faca. Havia momentos em que o riso deles enchia a cozinha e parecia quase que nada tinha corrido mal. Mas esses momentos assustavam Isabel mais. O amor, ela tinha aprendido, nem sempre era suficiente para manter uma vida unida. E ainda assim, quando viu Vasco a adormecer no sofá uma noite, o braço dele protetoramente sobre Tiago, o seu coração traiu-a. Ela sussurrou baixinho: Vais partir-me outra vez, não vais? Mas ninguém respondeu. Uma noite, quando Vasco estava de saída após o jantar, começou a chover a potes. Isabel ofereceu-se para o deixar ficar até passar, e ele aceitou sem hesitação. Sentaram-se em silêncio, a ouvir o ritmo constante contra as janelas. Era pacífico, quase íntimo. Quando ela finalmente falou, a sua voz era baixa. Eu não sei se te consigo perdoar, Vasco. Ainda não. Ele acenou lentamente com a cabeça. Eu não estou a pedir que o faças, disse ele. Eu só quero a oportunidade de continuar a tentar. A chuva lá fora tornou-se mais forte e um trovão rolou algures ao longe, mas lá dentro, o ar entre eles mudou. Isabel olhou para ele, procurando no seu rosto o homem que ela outrora conhecera e aquele em que ele se estava a tornar. Havia sinceridade ali agora, e algo que ela nunca tinha visto antes: humildade. Ela levantou-se, caminhou até a janela e sussurrou: Talvez isso seja suficiente por agora. Ele juntou-se a ela, parado perto o suficiente para que ela pudesse sentir o seu calor.
mas não tão perto que a assustasse. Pela primeira vez desde que tudo se tinha desmoronado, eles não eram duas pessoas partidas em lados opostos de uma ferida. Eles eram outra coisa, inacabados, frágeis, mas talvez ainda possíveis. O inverno chegou suavemente naquele ano, cobrindo a cidade numa fina camada de branco silencioso que parecia abrandar tudo. Para Vasco, foi o primeiro inverno em anos que não se sentiu frio. Cada manhã começava com um sentido de propósito que ele não conhecia antes, a verificar o telemóvel não para atualizações de negócios, mas para uma simples mensagem de Isabel com uma foto de Tiago agasalhado para a escola, as bochechas vermelhas do frio, os olhos azuis brilhantes. Tinha se tornado um ritual entre eles, um que nenhum dos dois se atrevia a nomear, mas significava mais para ele do que qualquer negócio que ele alguma vez tinha assinado. Quando podia, Vasco atravessava a cidade de carro para se juntar a eles ao pequeno almoço, entrando na pequena cozinha de Isabel com um sorriso tímido e um saco de pastéis de nata. Tiago corria para ele instantaneamente a falar sobre os seus sonhos ou o boneco de neve que ele queria construir, enquanto Isabel ficava junto ao fogão, fingindo não notar como a visão de Vasco ali fazia a sala parecer demasiado pequena e demasiado viva ao mesmo tempo. A sua proximidade cresceu lentamente, como a geada a formar-se no vidro, delicada, quase invisível, mas a espalhar-se silenciosamente até estar em todo o lado. Vasco tinha começado a aparecer nos eventos da escola de Tiago, sentado no fundo, mantendo a distância para não confundir ninguém, mas sempre presente. Isabel notava como o rosto do filho se iluminava quando o via na multidão, e uma parte do seu coração começou a descongelar, apesar do seu medo. Ela dizia a si mesma que estava a deixar Vasco por causa de Tiago, mas no fundo sabia que já não estava a proteger apenas o filho. Estava a proteger-se a si própria da forma como os seus sentimentos por Vasco estavam a regressar, mais fortes do que antes. Uma noite, quando Tiago estava a dormir e Vasco tinha ficado até tarde para consertar uma porta de armário partida, acabaram por se sentar juntos no chão da sala de estar, rodeados de ferramentas e risos. O ar entre eles parecia carregado, como se algo estivesse à espera de acontecer, mas ambos tinham medo de atravessar aquela linha frágil. Isabel finalmente quebrou o silêncio, a sua voz baixa. "Tu és bom com ele", disse ela, sentindo-o mais do que queria admitir. Vasco olhou para cima de onde estava sentado, os seus dedos a roçar o caixilho de madeira. "Eu gostava de ter estado lá desde o início", disse ele suavemente. "Há tanta coisa que perdi." Ela suspirou, colocando-lhe o cabelo atrás da orelha. "Não podes mudar o passado, Vasco." "Não", disse ele, o seu olhar fixo no rosto dela. "Mas talvez eu possa tornar o futuro melhor." Os olhos deles encontraram-se por um momento demasiado longo, e ela desviou o olhar primeiro, levantando-se rapidamente para evitar o calor que subia no seu peito. "Não digas coisas que não sentes", murmurou ela. "Eu sinto cada palavra", respondeu ele calmamente, e algo no seu tom fez o coração dela tremer. Nos dias seguintes, a ligação não falada entre eles tornou-se mais pesada. A Galeria Anual de Férias da cidade, um grande evento que a empresa de Vasco organizava todos os anos, estava a aproximar-se e, para sua surpresa, Isabel foi convidada. Um dos seus colegas tinha lhe enviado um convite por acidente, assumindo que ela fazia parte do novo programa de caridade corporativa. Vasco queria pedir desculpa, dizer-lhe que ela não tinha de ir, mas, quando ela apareceu, naquela noite, ele ficou feliz por ela ter ido. Ela chegou num simples vestido preto,
o cabelo a cair em ondas soltas, os olhos brilhantes, mas cautelosos. Quando ela entrou no salão de baile, a conversa pareceu abrandar. Vasco estava do outro lado da sala a falar com investidores, mas no momento em que a viu, tudo o resto desvaneceu-se. Os seus olhos encontraram-se no meio da multidão e por um segundo parecia que o tempo tinha se dobrado sobre si mesmo. À medida que a noite avançava, começaram a espalhar-se sussurros. Alguns reconheceram-na de antes, lembrando-se da mulher que outrora tinha sido próxima do CEO, mas que tinha desaparecido sem explicação. Vasco não se importou. Quando a música começou, ele atravessou o salão e estendeu a mão. "Danças comigo?" disse ele. Isabel hesitou, olhando em volta para os olhos atentos, mas depois aceitou a sua mão. No momento em que as suas palmas se tocaram, os anos entre eles pareceram desaparecer. Eles moveram-se juntos em silêncio, o brilho suave dos lustres sobre eles, o resto do mundo a desvanecer-se. Tu não devias estar aqui, sussurrou ela, a sua voz a tremer. Nem tu, disse ele com um sorriso fraco. Mas cá estamos. Quando a música terminou, aplausos encheram a sala, mas tudo o que Isabel conseguia ouvir era o som do seu próprio bater do coração. Depois da gala, ele acompanhou-a até ao carro através da neve que caía. A noite estava silenciosa e as suas respirações embaciavam o ar frio. Tu estavas linda esta noite, disse ele, a sua voz rouca nos limites. Não, sussurrou ela, abanando a cabeça. Não podes simplesmente dizer coisas assim e esperar que eu me esqueça de tudo. Eu não quero que te esqueças, disse ele. Eu só quero uma hipótese de começar de novo. Ela virou-se para encará-lo, os olhos cheios de lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Eu não sei se consigo confiar em ti outra vez, Vasco. Eu não sei se consigo sobreviver se fores embora desta vez. Ele aproximou-se, a sua mão pairando perto do rosto dela, mas sem tocar. Então eu não vou embora, disse ele simplesmente. Por um longo momento eles ficaram ali, a neve a cair suavemente à volta deles, duas pessoas que tinham perdido tudo uma vez e ainda tinham medo de acreditar que podiam tê-lo de volta. Naquela noite, Isabel ficou acordada a repassar as suas palavras. Cada parte dela queria proteger-se, manter o muro entre eles alto e sólido. Mas quando fechava os olhos, via-o ajoelhar-se na neve para atar o cachecol de Tiago mais cedo naquela noite, os seus movimentos gentis e naturais, como se ele sempre tivesse sido destinado a estar ali. Ela percebeu então que tinha estado a tentar manter dois mundos separados, um onde ela e o filho estavam seguros e um onde Vasco existia, e que as linhas entre eles estavam a esbater-se. Entretanto, Vasco sentou-se no seu escritório muito depois da meia-noite a olhar para a foto que Tiago lhe tinha desenhado naquele dia, uma família de bonecos de pau de 3 pessoas sob um céu cheio de flocos de neve. A simplicidade disso partiu-o de maneiras que ele não conseguia explicar. Ele sabia que reconquistar a confiança de Isabel levaria tempo, talvez anos, mas também sabia que esperaria. Pela primeira vez na sua vida, ele tinha encontrado algo que importava mais do que vencer. Ele tinha encontrado algo que se parecia com casa. Os dias que se seguiram à gala foram preenchidos com uma mudança não falada, que nem Vasco, nem Isabel se atreviam a nomear, como se um fio invisível tivesse começado a puxá-los para mais perto, por muito que tentassem resistir. Algo tinha mudado entre eles, não uma confissão, não uma promessa, mas o começo silencioso da compreensão. Vasco começou a visitar mais vezes, não como convidado ou estranho, mas como alguém que pertencia.
Ele ajudou Isabel a consertar a torneira que pingava na cozinha, carregou as compras pelas escadas e ficava até tarde a ajudar Tiago com os quebra-cabeças ou histórias para dormir até o rapaz adormecer a meio da frase. Cada um destes pequenos momentos parecia-lhe fragmentos de uma vida que lhe tinha sido negada durante anos, e agora que a tinha encontrado, ele estava aterrorizado de a perder novamente. Ele tinha passado tanto tempo a fugir da ideia de família, dizendo a si mesmo que isso só o tornaria fraco, mas cada vez que Tiago lhe estendia a mão ou Isabel olhava para ele com aquela mistura de confusão e ternura, ele sentia algo dentro de si a encaixar. Isabel, por outro lado, estava dividida entre o conforto da presença dele e o medo de que tudo pudesse desaparecer tão facilmente como antes. Ela tinha reconstruído a sua vida em torno da ideia de nunca depender de ninguém, e agora Vasco estava a desmantelar gentilmente os muros que ela tinha lutado tanto para manter de pé. Algumas noites, depois de ele partir, ela ficava junto à janela, a observar a neve a rodopiar sob os candeeiros de rua, e pensava em como o riso dele enchia o apartamento, como Tiago o tinha aceitado tão facilmente, como parecia natural tê-lo por perto. Mas depois ela lembrava-se do olhar nos olhos dele na noite em que ele lhe tinha dito que não tinha tempo para o amor, e a memória feria fundo o suficiente para a fazer recuar novamente. Ainda assim, algo dentro dela estava a mudar. Ela conseguia ver a mudança nele, como seus olhos suavizavam quando olhava para o filho, como ele já não verificava o telemóvel a cada minuto, como ele parecia genuinamente contente por se sentar no chão, a construir cidades de brinquedo com Tiago, em vez de estar numa sala de reuniões. Num sábado de manhã, eles foram patinar no gelo juntos. Isabel tinha hesitado no início, dizendo que estaria demasiado cheio, mas a excitação de Tiago tinha-a convencido. O rink estava cheio de risos e o som de lâminas a raspar, e o ar cheirava a chocolate quente e pinho. Vasco nunca tinha sido gracioso no gelo, mas ele tentou de qualquer maneira, agarrando-se à mão enluvada de Tiago, enquanto o rapaz o puxava para a frente, a rir-se. Isabel ficou à beira, a observá-los, e por alguns momentos ela esqueceu tudo. A dor, a distância, os anos de separação. Quando Vasco finalmente conseguiu patinar até ela, ligeiramente ofegante, mas a sorrir, ele estendeu a mão. "Vem", disse ele, e pela primeira vez ela não disse que não. Eles moveram-se cuidadosamente no início, os dedos dela a agarrarem-lhe o braço, ambos a rir enquanto tropeçavam juntos, mas depois algo mudou. Os seus risos suavizaram-se para sorrisos silenciosos, os seus movimentos começaram a encontrar ritmo, e pela primeira vez desde que o mundo deles se tinha desfeito, sentiu-se inteiro novamente. Naquela noite, depois de deitar Tiago, Isabel sentou-se junto à lareira enquanto Vasco se demorava por perto, o seu casaco pendurado na cadeira. Eles não falaram durante muito tempo. O silêncio entre eles não era desconfortável, apenas pesado com coisas não ditas. Finalmente, ela quebrou. "Por que agora, Vasco? Por que é que estás a fazer tudo isto agora?" Ele olhou para ela, a sua expressão desprotegida. "Porque durante anos eu disse a mim mesmo que o amor era uma fraqueza, que eu não podia construir uma vida e sentir ao mesmo tempo. E eu estava errado. Tu tinhas razão sobre tudo. Eu perdi a única coisa que alguma vez importou porque tive demasiado medo de ser humano." Ela abanou a cabeça lentamente, a sua voz a tremer. "Tu não podes simplesmente aparecer e esperar que tudo fique bem. Não é assim tão simples." "Eu sei", disse ele suavemente, "mas eu não vou a lado nenhum desta vez." A sinceridade no seu tom assustou-a,
mais do que a raiva alguma vez poderia. Ela virou-se, olhando para as chamas, a tentar acalmar a respiração. Tu falas como se pudesses desfazer o passado. Não, disse ele, movendo-se para mais perto, a sua voz quase um sussurro. Mas talvez eu possa impedir que o futuro seja outro erro. Por um longo momento, eles apenas ficaram sentados ali, à luz da lareira, a bruxulear entre eles. Então, sem realmente pensar, Isabel encostou a cabeça ao ombro dele. Foi um gesto pequeno, quase tentativo, mas Vasco paralisou, com medo de que qualquer movimento pudesse quebrar a paz frágil que se tinha instalado sobre eles. A voz dela, quando veio, era mal audível. Tu magoaste-me, Vasco. Tu partiste tudo. Eu sei, disse ele calmamente. E eu vou passar o resto da minha vida a provar que lamento se me deixares. Ela não respondeu, mas também não se afastou. Lá fora, o vento uivava suavemente contra a janela, e pela primeira vez em anos, ela permitiu-se acreditar que talvez o perdão não fosse impossível. Afinal, nas semanas seguintes, algo que se assemelhava à normalidade começou a tomar forma. Eles caíram num ritmo, Vasco visitava à noite, ajudava com o jantar, lia para Tiago e às vezes ficava até tarde a conversar com Isabel depois de o rapaz adormecer. Era frágil, mas real, uma reconstrução silenciosa de algo que tinha sido destruído. Uma noite, quando Tiago perguntou se o pai viria à sua peça da escola, Isabel hesitou antes de responder, mas Vasco falou primeiro. Eu não perderia por nada deste mundo, disse ele, e ele falava a sério. O olhar no rosto de Tiago fez a garganta de Isabel apertar. Quando chegou a noite da peça, Vasco sentou-se na primeira fila, o coração a palpitar como se fosse a sua primeira grande apresentação. Quando Tiago o viu na multidão, ele acenou tão forte que quase derrubou as outras crianças no palco. Isabel, sentada ao lado de Vasco, não conseguia parar de sorrir. Era a primeira vez que se sentavam lado a lado em público em anos, e embora as pessoas sussurrassem, ela não se importou. Depois da peça, enquanto saíam para a noite fria, Tiago segurava ambas as mãos deles, balançando-as para a frente e para trás, a trautear uma melodia da sua atuação. Vasco olhou para ele e depois para Isabel, e naquele momento algo dentro dele assentou completamente. Ele percebeu que não precisava de grandes gestos ou redenção escrita em pedra. Ele só precisava de continuar a aparecer, de continuar a estar lá. Isso era suficiente. Isso era tudo. Ao chegarem ao carro, Isabel virou-se para ele e disse suavemente: Ele está mais feliz agora. Tu fazes-lhe mais feliz. Vasco sorriu fracamente. Ele faz-me melhor. Os seus olhos encontraram-se, e pela primeira vez não havia raiva, nem amargura, apenas o reconhecimento silencioso de que, de alguma forma, contra todas as probabilidades, eles estavam a encontrar o caminho de volta um para o outro. E enquanto a neve começava a cair novamente, cobrindo a cidade de branco, parecia que o mundo lhes estava a oferecer uma segunda oportunidade, uma que nenhum dos dois se atreveria a desperdiçar. A primavera chegou como uma promessa silenciosa, derretendo os meses frios que tinham mantido tudo em quietude, e com ela veio um novo ritmo nas suas vidas que ninguém se atrevera a esperar. Vasco tinha parado de pensar nas suas visitas como temporárias ou condicionais. Agora, elas eram uma parte da sua existência diária. Ele dava por si a sair do escritório mais cedo só para chegar a casa a tempo para o jantar, algo que os seus colegas tinham notado, mas não se atreviam a questionar. O homem que outrora media o seu valor em margens de lucro e vitórias em salas de reuniões
estava agora mais orgulhoso das noites passadas numa pequena mesa de cozinha, a ouvir Tiago falar sobre os seus desenhos ou Isabel a rir de alguma coisa pequena e comum. Era estranho como a vida podia mudar tão rapidamente quando se permitia. A casa já não parecia dois mundos separados, cozidos desajeitadamente. Estava a começar a sentir-se completa. Ainda havia coisas não ditas entre Vasco e Isabel, mas agora esses silêncios pareciam menos como distância e mais como compreensão silenciosa, como se as palavras já não fossem sempre necessárias. Numa manhã de sábado, a luz do sol inundou as janelas, transformando a sala de estar num nevoeiro quente de ouro. Isabel estava a fazer panquecas enquanto Tiago estava sentado à mesa, a trautear para si mesmo, o cabelo a espetar-se em todas as direções. Vasco estava ao lado dela, com as mangas arregaçadas, a virar uma panqueca com mais confiança do que habilidade, e ela não conseguiu evitar sorrir. Tu estás a ficar melhor, ela brincou. Ele sorriu, olhando para a pilha ligeiramente desigual. Melhor é ser generosa, disse ele. Mas estou a aprender com a melhor. Havia uma facilidade na sua conversa que não existia antes, uma sensação de conforto que vinha do tempo e do esforço e da lenta reconstrução da confiança. Quando Tiago correu lá para fora depois para perseguir o cão pelo relvado, Isabel encostou-se à bancada, a observá-lo através da janela. Ele está tão feliz agora, disse ela calmamente. Vasco acenou com a cabeça, a sua voz baixa. Porque ele tem os dois. Ela virou-se para olhá-lo, o peso daquelas palavras a assentar entre eles, e pela primeira vez ela não desviou o olhar. Tu alguma vez pensas no que poderia ter sido se as coisas tivessem corrido de forma diferente? Ela perguntou. Ele hesitou antes de responder. Todos os dias, admitiu ele. Mas depois percebo que talvez tivesse de acontecer desta forma para que eu pudesse finalmente tornar-me o homem que tu e ele merecem. À medida que as semanas passavam, eles começaram a mover-se como uma família sem o perceberem. Eles foram às compras juntos, participaram nos eventos da escola de Tiago e até fizeram uma pequena viagem de fim de semana para o campo. Foi lá, rodeados por campos intermináveis de verde e o riso do filho a ecoar pelo ar, que Isabel começou a entender como o perdão realmente se sentia. Não esquecer, não apagar, mas finalmente largar a dor que a tinha seguido durante anos. Uma noite durante a viagem, eles sentaram-se junto a uma fogueira enquanto o sol desaparecia atrás das colinas. Tiago estava a dormir dentro da cabana e pela primeira vez em anos eram só os dois. Vasco entregou-lhe uma chávena de chá e disse suavemente: Eu costumava pensar que o amor devia tornar-te mais forte, mas eu acho que deve tornar-te real. Ela sorriu fracamente, os olhos a refletir a luz do fogo. Tu sempre foste real, Vasco. Tu é que não acreditaste nisso. Ele estendeu a mão, roçando o polegar levemente sobre a dela. E tu sempre foste mais corajosa do que eu. Não houve nenhuma grande declaração, nenhuma confissão arrebatadora, apenas a verdade silenciosa de que ambos tinham encontrado o caminho de volta através dos destroços. Quando voltaram para casa, o mundo parecia encaixar-se naturalmente. Vasco começou a passar mais noites na casa deles até que, eventualmente, sem qualquer discussão, as suas coisas apareceram no armário, a sua escova de dentes, ao lado da dela. Não foi uma reunião dramática, foi algo mais gentil, algo que cresceu como raízes sob a superfície constante e vivo. Tiago começou a chamá-lo pai
numa noite sem hesitação, e o som disso quase partiu Vasco. Ele tinha enfrentado salas de reuniões cheias dos homens mais poderosos do mundo, sem vacilar, mas aquela única palavra deixou-o sem fala, os olhos a arder com lágrimas que ele não tentou esconder. Isabel também o tinha visto, e naquele momento ela percebeu que quaisquer muros que lhe restavam já tinham desaparecido. Mas a vida, como sempre, testou-os. Uma tarde, enquanto Vasco estava no trabalho, chegou uma chamada inesperada. Um jornalista tinha conseguido uma foto dele e de Isabel juntos com Tiago, uma manchete a formar-se à volta da história da família escondida do CEO recluso. O pânico subiu nela. Ela tinha trabalhado tanto para manter a vida privada deles longe do mundo que outrora tinha destruído a sua paz. Quando Vasco chegou à casa, ela confrontou-o antes que ele pudesse sequer pousar a pasta. Tu prometeste-me privacidade, disse ela, a voz a tremer. Ele aproximou-se, a sua expressão calma, mas firme. Eu não a divulguei, Isabel, mas se está lá fora, então vamos enfrentá-lo juntos. Ela olhou para ele, dividida entre o medo e a parte dela que queria acreditar nele. Tu não entendes, disse ela, o teu mundo arruína tudo em que toca. Ele estendeu a mão para a dela, mas ela recuou. É nisso que eu costumava acreditar, disse ele calmamente. Mas talvez desta vez possamos provar que eles estão errados. Durante os dias seguintes, eles prepararam-se para a tempestade que nunca chegou verdadeiramente. A história desapareceu rapidamente, engolida pelo próximo escândalo, e Isabel percebeu que o mundo já não tinha o poder de a partir como outrora tinha tido. O que importava estava aqui. O riso ao pequeno almoço, a calma à noite, os pequenos momentos que nenhuma manchete podia tirar. Uma noite, ela encontrou Vasco sentado na varanda, Tiago a dormir lá dentro. Ela juntou-se a ele, o ar quente e suave à volta deles, as estrelas no alto fracas, mas infinitas. Ele virou-se para ela, a sua voz baixa. Sabes, eu costumava pensar que a melhor coisa que alguma vez fiz foi construir a minha empresa. Agora sei que é estar aqui contigo. Ela sorriu, a sua mão encontrando a dele. Tu não construíste isto sozinho, disse ela. Nós construímos isto juntos. Quando a aurora chegou na manhã seguinte, a luz derramou-se pelas janelas e encheu a casa com uma calma dourada. Tiago entrou a rir, saltando para a cama entre eles, os seus bracinhos a envolverem ambos os pescoços deles. «Abraço de família!» gritou ele, o seu riso puro e imparável. Isabel e Vasco olharam um para o outro por cima da cabeça dele, as suas mãos encontrando-se no espaço entre eles. Naquele momento, tudo o que outrora tinha estado partido sentiu-se inteiro novamente, não perfeito, não fácil, mas real. E talvez fosse isso que o amor deveria ser, não a ausência de dor, mas a coragem de continuar a escolher um ao outro depois de tudo. Enquanto o sol subia mais alto e o dia começava, Vasco sussurrou suavemente, quase para si mesmo. Estou em casa. E desta vez Isabel não precisou de dizer nada, porque ambos sabiam que ele estava de facto.